Bem-vinda, Cris Hermann. Bem-vinda, A, Cris. na sala com poesia cult. Hoje, nossa Ô, querido. entrevistada é uma poeta chamada Cris Hermann, que a maioria dos poetas já conhece. E a Cris Hermann, ela é escritora, editora, poeta, designer, musicista, musicoterapeuta e tradutora teuto-brasileira. No Brasil, estudou letras, literatura na UFRJ, piano, teoria musical no CBM, pós-graduação em musicoterapia na Uni de Münster, não sei se é assim mesmo que se pronuncia, mas é Münster, Alemanha. Tem 13 livros publicados nos gêneros romance, poesia, haikai, contos e literatura infantil. É editora-chefe da revista Ser Mulher Arte, uma das articuladoras do movimento feminista Mulherio das Letras, ó, e curadora do Sarau da Varanda. Bem-vinda, Cris. Isso. Bem-vinda. Bem-vindo. Sala de Poesia Culta. É um prazer muito grande entrevistar você. Então, O vamos prazer é começar, né? todo meu. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, querido. Então, você é musicoterapeuta, musicista, ah, editora também, designer. Ou seja, você tem muitas coisas que você abraçou, né? Então, como é que a poesia entrou na sua vida? Como foi o que inspirou você a fazer poesia? Pois é, na verdade, a poesia já nasceu comigo. Eu tenho essa sensação de que ela já nasceu comigo, porque desde muito criança eu amava a poesia. Eu gostava muito de ler também quando era criança. A leitura a gente sabe que estimula também, né? Essa coisa da literatura e não especialmente a poesia, mas eu sempre tive um carinho com a poesia e eu comecei a fazer pequenos poemas despretensiosos, né, enquanto criança, mas isso foi crescendo em mim, essa vontade de querer criar mais, de querer escrever, mas eu ainda não tinha a pretensão de ser uma escritora, ou pelo menos eu não me imaginava ainda é, ter essa seguir isso, porque eu também gostava de música, eu gostava de outras coisas. Eu estudei piano no conservatório, como você mesmo leu, e então eu não me imaginava assim, eu achava que, até porque as pessoas falavam, a carreira de escritor é uma coisa muito difícil. E uma das coisas que, como sempre gostei muito da língua portuguesa, né, da nossa língua, eu às vezes pensava assim, eu vou ser professora de português. Era um pequeno sonho que eu também tive, ser professora de português. E por isso eu até estudei letras também. Mas cada vez mais a poesia foi me cercando, foi me cercando, foi me cercando. Eu fui cada vez mais me apaixonando pela poesia. Claro que juntamente fazendo outras coisas também, como piano, que eu estudava piano e teoria musical. Meus pais queriam que eu virasse uma concertista, uma pianista, mas não era essa a minha vontade, né? É o sangue Não, é bom, né, querida? Falando alto, música, lendo, não é? e é exatamente, a música me encanta também, sempre me encantou muito, gostei muito de música, mas eu não queria ser pianista. Eu pensava, eu me envolvia com a música porque eu amava a música, mas não necessariamente que eu queria trabalhar com isso. Agora, a literatura sempre me fascinou muito, 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 desde de novinha, né? Mas, na verdade, eu só fui publicar o meu primeiro livro bem mais tarde. Eu comecei participando como todo mundo, antologias, coletâneas, né? Mas ainda
não tinha aquela coragem, ou eu achava que era muito difícil. Eu fui me jogar mesmo, assim, me trabalhar para poder lançar o primeiro livro bem mais tarde, já em 2009. Foi que eu lancei o meu primeiro livro, Voo de Borboleta, né? E de lá para cá não parei, né? Parou de voar, né? Foi Não tido parei. como. Ela, né? Cris, quais foram as suas principais influências literárias, Cris? E também, né, quais os poetas e escritores que você mais admira nessa toda essa visão literária que você tem? Olha, eu sempre gostei muito de ler, então quando a gente lê muito, a gente, de alguma forma, sem até a gente perceber, porque também tem isso, tem aquelas coisas que a gente percebe, que a gente está sendo influenciado, né? Mas também tem aquelas influências que passam assim despercebido, e quando você vê, você já está influenciado. Então, de tudo, acho que de tudo que a gente lê, de alguma forma, toca a gente e influencia a gente de alguma maneira. Agora, uma escritora que me impressionou muito quando eu era adolescente era Clarice Lispector, porque realmente a escrita dela era muito diferente, né? Era muito inovadora, então, aquele intimismo todo, né, com que ela narrava as coisas, aquilo me encantava, porque eu via na Clarice, embora textos assim reflexivos, textos. Pois, para mim, os textos da Clarice eram poéticos, não eram só reflexivos, profundos, filosóficos. Eu sentia também, aliás, eu também gosto muito de filosofia, né? E então eu fui me encantando pela escrita da Clarice, tanto que o meu primeiro romance, que eu fui publicar mais tarde, eu comecei publicando poesia, né? E quando eu resolvi publicar meu primeiro romance, muitas vezes eu parava, pensava assim, poxa, agora eu estou empacada. O que que a Clarice faria? Engraçado, né? Parecia até que eu tinha intimidade com ela, né? É Mas o a gente autoperene. cria a gente acaba criando essa intimidade com o autor, né? Quando a gente gosta de um autor, quando a gente se identifica. Agora, tem muitos autores que me encantam: Fernando Pessoa, Cora Coralina, Flor Bela Espanca, né? Que também é bem revolucionária até para a época dela, né? Que mulheres não escreviam assim, não publicavam, não apareciam tanto, né? Então, muitas autoras e autores interessantes, e os autores contemporâneos que, de alguma forma, também influenciam a gente, né? Autores até como vocês, né? Eu assisti, agora eu vou fazer um parênteses para falar de você, Dalberto. Naquele dia que a gente estava lá no bar do Ernesto, que você fez aquela performance, eu fiquei apaixonada por aquela performance. Falei, que Obrigado. performance fantástica! Você tem toda a contemporaneidade da poesia em você, todo aquele desprendimento ao mesmo tempo empolga, porque você parece que entra dentro da gente, que lê os nossos pensamentos. Então é isso que me toca muito na poesia contemporânea, é esse desprendimento e essa é claro que também os poemas clássicos me encantam também, obviamente, mas agora, né, na nossa época, eu acho que o poema chamado contemporâneo tem esse despojamento que a gente precisa no mundo de hoje, porque a gente vive num mundo muito difícil, muito complicado, né, em todos os sentidos, né, Bem, problemas climáticos, problemas políticos, problemas de a gente enfrenta todo tipo de problema, então eu acho que a poesia vem para dar um respiro para a gente. Então, não é possível que a gente só fique naquela coisa do poema clássico, do poema antigo, do poema que fala de coisas só abstratas. Não é que a abstração seja uma coisa ruim, não, eu gosto da abstração, obviamente, mas o poema contemporâneo, ele traz você ali para a terra, para pisar no chão, para ver as coisas que estão acontecendo à volta da gente. Então,
a poesia contemporânea tem isso, tem esse encanto, e que eu também gosto muito. Embora eu já até dei uma experimentada, já fiz soneto. Eu acho a poesia parnasiana muito bonita, né? A literatura parnasiana é linda. Eu, por exemplo, admiro Camões, acho Camões incrível, né? E e é isso, quer dizer, tem vários poemas que eu gosto. Agora, assim, de poetas contemporâneos, tem vários que eu leio. Você, que eu admiro muito, né? Vocês dois que fazem um trabalho incrível, meus parabéns. E como muitos outros colegas nossos, né? O Jorge Ventura, também maravilhoso. A Andrea Detti, que, por exemplo, ela também é performática, né? Ela não diz só poesia, mas ela também é toda performática, e eu acho isso também muito bonito. Eu não sou muito performática, porque eu tenho uma coisa, eu me esforço, mas na verdade eu sou um pouco tímida, as pessoas não acreditam, mas eu tenho muito de timidez. Então, essa timidez, ela às vezes me atrapalha um pouco quando eu tento fazer uma performance, e eu tenho dificuldade para decorar, confesso. Então, por isso que eu prefiro ler, Deus, querido. né, ao invés de decorar. Eu invejo quem consegue decorar, por exemplo, um poema longo. Eu acho incrível, porque eu não consigo. Então, eu acho que cada um com seus talentos. O meu talento não é para performance desse tipo, né? Por exemplo, a que você faz, a que o Mano Melo faz, que eu acho incrível, poetas performáticos. Eu acho Nosso irmãozinho, Nosso Manuel. irmãozinho Mano Melo, isso, boa lembrança. Aí, né? É, o nosso projeto tem muito a ver com o que você está falando, viu, Cris? Que é trazer à tona os poetas contemporâneos e a poesia contemporânea, sabe? Eu acho que é um trabalho assim de muito valor, sabe? Trazer Exa- a poesia do dia a dia, do Rio de Janeiro, do Brasil, claro, do mundo. Nosso Temos momento das poetas até da África, sabe? Mas nós queremos sentir quem é o poeta de hoje. Não é mais um Camões, embora ele seja ótimo, né? Não é mais Camões, não é Fernando Pessoa. Quem é agora? É um Dalberto Gomes, é um Mano Mello, é uma atriz. Isso aqui é importante. O Tchê, exatamente, um grande poeta e performista também maravilhoso, Luiz Otávio Oliani. Jorge Ventura, irmãozão, irmão. Olha, amor. todos eles já foram entrevistados, consta, tá? Para quem quiser assistir, assisti-los, né? Todos eles que você citou, está na sala do Poesia Cult, No no YouTube e no YouTube, Instagram. tá? Todos eles, o Mano Melo foi entrevistado, Jorge Ventura, todos eles, graças ao nosso plantel é imenso de poetas Parece, contemporâneos. parece até que eu adivinhei. Olha só, eu citei os que vocês já entrevistaram. Olha que honra. Esses e outros. Esses e outros. Mas falando sobre isso, Uhum. fala para a gente como é que acontece o seu processo de escrita. Cada um tem um particular, né? E fala para a gente como é o seu processo de escrita. Você tem uma rotina, um ritual. E fala também qual é o poema que você fez que você mais gosta até hoje. Olha, eu vou ser muito sincera. Eu acho bonito quem tem uma rotina, porque eu não tenho rotina. Eu sou uma bagunça. Eu, às vezes, sonho com um poema, aí acordo nervosa procurando alguma coisa para escrever, seja uma caneta, um lápis, um celular, entendeu? Ou então a inspiração simplesmente aparece. Agora, é lógico que não é só inspiração, como dizem, é transpiração também. Você tem que depois trabalhar em cima daquilo, né? Às vezes vem uma ideia, uma imagem, uma coisa. Agora, não tem hora, não tem dia, não tem momento, eu não tenho preparação, não tenho ritual. Eu sou uma bagunça. A coisa simplesmente vem e eu tento. Poéticozinho. É, Ai, que e, mas é, acontece. Peraí, o poema que você fez até hoje, que você acha que foi o melhor, que você gosta mais? pois é, eu até separei aqui. É, é claro que tem vários que eu fiz, assim, não, assim, existe, eu diria que tem uns cinco ou seis
que eu tenho mais carinho, né? Que eu tenho mais assim, mas tem um mais do que todos eles, que realmente eu acho que eu até acho mesmo que esse eu estava bem inspirada, porque eu gosto dele. Ele mexe comigo, até hoje. Engraçado, né? Eu compus em 2016 e até entrou no meu livro Gota a Gota, né? Um livro de poemas meu que se chama Gota a Gota, que eu publiquei em 2016. E o título dele é O Tempo. O que me assombra não é o tempo que perdi reverenciando inutilidades, nem a imagem refletida que tiveram de mim. Me assombra é o tempo, o que se perdeu na carcaça, que me fez caça e prisioneiro, que não mais me serve. Mais ainda me assombra, não é a sombra que eu era, mas a que ficou vazia e só nas águas de um tempo ido. Uau, Esse que é o poema lindo. que eu mais gosto. Nos toca profundamente. Querida, olha, Profundamente. que legal, que legal. Cris, com isso, né? Você falou do poema, como não segurar esse poema que está dentro, eles voam, né? Eles saem e para pegá-lo de volta é triste, é torturoso. Mas vamos falar um pouco de bloqueio. Cris, você tem bloqueios criativos, Cris? Ou então, existe alguma, se você tiver, qual a estratégia que você usa para dispensá-los, né? Você, Vou lidar ou lidar com esse bloqueio criativo? Olha, eu não sei se eu chamaria de bloqueio, bloqueio mesmo, eu acho que eu nunca experimentei. Mas tenho aquelas fases, claro, que a gente está talvez menos inspirado do que outras fases. Eu Uhum. diria isso. Agora, assim, um bloqueio, porque tem pessoas que realmente têm bloqueio sério e que ficam, às vezes, semanas e meses que não conseguem nada. Eu nunca passei por isso, mas eu já passei por fases menos inspiradas, digamos assim, né? Mas o que que eu faço? Eu procuro relaxar, porque eu acho que tem muito a ver com algum tipo de tensão que a gente tem, alguma preocupação, alguma, né? Então eu tento distensionar de alguma forma e não tento me fixar. Se eu me fixar demais, aí eu tenho que me inspirar, eu tenho que me inspirar, aí que não vem. Aí não vem. Aí eu não consigo. Então eu já reparei que a melhor forma de eu driblar um pouco essa fase mais difícil, que eu não chamaria propriamente, no meu caso, de bloqueio, mas uma fase mais difícil, é tentar relaxar. Eu procuro fazer outras coisas que não tenham nada a ver, tipo ver um filme que eu gosto. Porque a poesia também, ela está em todo lugar, na verdade. Ela pode vir, a inspiração dela nasce nas coisas mais simples, às vezes nas atitudes mais, né? Como a gente está na rua, como a gente conhecer uma pessoa, bater um papo, ver um filme que impressiona a gente. Por exemplo, eu vi esses dias um filme que me impressionou muito. Ai meu Deus, como é que é o nome do filme? É que eu sou ruim para título de filme, né? Mas daqui a pouco eu lembro. E um filme muito bonito nossa, eu fiquei pensando, gente, isso não é um filme, é um poema em forma de filme, né? Uhum. Tem filmes que marcam tanto a gente, né? Que são É tão verdade. queridos, né? Então eu procuro assim, eu procuro relaxar com as coisas comuns. Qualquer coisa, brincar com a minha gatinha, tocar uma música. Dá um tempo, né, Cris? Dá um tempo. Isso. Eu acho que a gente precisa é não encucar demais. Quando a gente encuca demais, aí as coisas Aí é ficam que complica mesmo. exatamente. Eu acho que quanto mais a gente pensa no problema, ele vai aumentando dentro da gente. É. Eu sou um pouco assim, eu tento desviar um pouco da coisa, que aí depois tudo melhora. Você é editora-chefe da revista Mulher Arte e também é uma ativista feminista, não é? De um projeto, né? Movimento. É. Movimento Mulherio das Letras.
Isso. Curadora também do Sarau Varanda, que está fazendo o maior sucesso. Você até ganhou um prêmio atualmente da Aperj, né? Pelo Sarau Sarau Revelação. Revelação. Parabéns. Sarau. Então, como é que você vê o papel da poesia na sociedade atual? Você acredita que a poesia é capaz de dar um impacto assim, de transformação à sociedade? Eu acredito plenamente. Não só acredito, como eu trabalho para isso. Trabalho para isso o tempo todo. Eu vivo para a arte, eu vibro com a poesia e eu percebo que de alguma forma a poesia toca as pessoas, a poesia emociona, a poesia traz, sabe, os melhores, ou até aí, às vezes até uma tristeza, não só uma alegria, mas uma reflexão de tudo que a gente vive, das coisas boas, das coisas tristes, das coisas difíceis, das alegrias, das risadas, do humor. Eu acho que a poesia tem uma função muito maior do que as pessoas imaginam, pelo menos para mim. Porque do mesmo jeito que a poesia me guiou e me tocou a minha vida inteira, eu sinto que eu consigo. Não estou querendo ser pretensiosa, não, mas eu digo eu, você, vocês e os nossos amigos poetas, a gente sente a vibração das pessoas quando a gente diz um poema, como as pessoas se emocionam, como as pessoas que já tiveram, às vezes, um dia terrível, um dia complicado, uma tristeza, uma morte na família. E a poesia dá, sabe, dá uma certa esperança, dá uma força para a gente que muitas vezes a gente não encontra nessas agruras, né, nessas tristezas, nessas decepções, nessas mágoas do dia a dia. Então, a poesia, eu acho que é o oásis, é o nosso oásis, e é o oásis de muita gente também. Eu vejo a poesia como que tem uma força muito maior do que as pessoas imaginam. E a poesia já me salvou várias vezes. Em momentos difíceis na minha vida, eu me agarrei com a poesia e eu me salvei. Eu senti isso na pele. Né? Nos momentos mais difíceis eu pensei, não, agora eu tenho que escrever mais, agora eu vou escrever mais poesia, agora eu vou publicar mais. E aquilo me fez um bem tão grande, porque não vai fazer outras pessoas também, não só as pessoas que fazem, mas as pessoas que leem, as pessoas que ouvem, porque você também recebe essa vibração. Você dá e você recebe, né? Então, para mim, a poesia é uma grande festa, uma grande celebração que ajuda a manter a esperança viva de um mundo melhor, né? E que ajuda a unir as pessoas, que tem Isso. É exato, justamente, né? a sensibilizar as pessoas muito mais, né? Então, eu sou muito, nesse sentido, eu penso de uma forma muito positiva em relação à literatura e, particularmente, porque eu também escrevo, né? Poesia, poemas, então, particularmente, eu acredito sim. A poesia, podem falar o que for, mas para mim, a poesia salva o mundo. Salva, né? Salva. A poesia sal, diz uma frase. Agora, você deu uma dica para essa outra pergunta, né? Como você lida, Cris? Você tem uma gama de atividades, de formações, né? De muita formação. Vamos lá. Como você lida com as críticas e qual é o feedback negativo em relação a esses seus trabalhos? É um trabalho só. É todo como poeta, dançarina, que musicista, dançarina, musicista, bailarina, dançarina, olha só, musicista, atriz. Como você lida com a crítica negativa, né? Como você lida com essas críticas, Cris? Olha, eu procuro lidar com isso de uma maneira assim simples. Eu acho que se a pessoa sabe, conhece aquilo que ela está criticando, então eu não tenho o menor problema. Se ela fizer uma crítica e tiver embasamento, eu posso até rever e eu posso até aprender alguma coisa com aquilo. Agora, se for uma crítica de uma pessoa que não tem experiência, que não tem, que simplesmente quer, aí eu já vejo
um pouquinho preocupada, porque eu acho que aí é uma pessoa que talvez queira me colocar para baixo, ou queira, sei lá, ou queira me humilhar ou desfazer de algo que eu fiz, mas não tem a capacidade para fazer igual ou melhor. Então, eu procuro diferenciar isso. Eu acho que se a pessoa tem um embasamento, ou mesmo que não seja uma pessoa letrada, mas que seja uma crítica de leitor, mas uma crítica respeitosa, uma crítica que tem um fundamento, poxa, por que não observar? Porque, afinal de contas, a gente escreve é para as pessoas lerem, é para Sim. as pessoas ouvirem. Uhum. Então, eu acho que todo mundo tem direito a opinar. Agora, uma crítica, tem a crítica normal, a crítica de qualquer um, leigo, que eu acho que todo mundo pode ter uma opinião crítica, sendo leigo. Agora, crítica mais a fundo, uma crítica especializada, tudo bem, eu vou respeitar. Agora, a não ser que seja num tom, como eu já vi algumas vezes, e eu não acho isso legal, mesmo da parte da crítica especializada, fazer uma espécie de chacota, humilhação. Eu acho que o artista ele tem que ser respeitado. Todos os artistas devem ser respeitados, Explique a diferença, né? né? Então, eu procuro diferenciar só um pouco isso. Eu acho que tanto o crítico especializado quanto o crítico leitor, né, a opinião do leitor, digamos assim, que tem a sua opinião, eu acho que, de qualquer forma, eu respeito, contanto que seja respeitosa e embasada, e que tenha argumento. Agora, não que seja simplesmente para denigrir, para para ridicularizar e que não tem embasamento. Aí eu vou ignorar. Tem toda a razão. Puxar o tapete, né? Aí eu vou ignorar. Eu não gosto de briga, mas eu vou ignorar. Se a pessoa perceber que está sendo feito para assim de má fé, né? Aí eu vou ignorar, eu me afasto e ignoro. Agora, se é feito, sabe, na boa, Para ajudar é uma coisa, agora né, para para poder ajudar, para dar umas botar para dicas, baixo, dar um toque. né? Então, Cris, tudo que é você feito tem. com amor, a gente e com respeito, merece também o nosso respeito. Do contrário, eu não respeito, não, eu ignoro. Tá certo. Ô, Cris, você tem 13 livros publicados nos gêneros romance, haikai, contos, poesia, até literatura infantil. Isso. E aí eu te pergunto, quais são os seus planos para o futuro como poeta? Você tem algum projeto, algum livro em andamento? Como é que estão as coisas aí? Olha, eu não tenho assim grandes ambições, não, porque na verdade eu escrevo por amor à arte e amor à poesia. Então eu não tenho essa coisa, porque eu já vi pessoas, não é criticando, não. Eu acho que cada um deve fazer aquilo que acha melhor para si. Mas assim, tem ambições muito altas. Também não acho errado que a pessoa tenha ambições altas, mas eu não tenho esse tipo. Eu gosto de viver a literatura e a poesia de várias maneiras, não só escrevendo o livro, mas como participando ou criando o sarau, ou interagindo com as pessoas. Eu quero viver essa coisa da literatura e da poesia de diferentes formas. Então, eu não me fixo nessa coisa tanto da eu tenho que vender mais livro, eu tenho que vender livro. Eu sei que o autor, muitas vezes, precisa vender os livros, lógico, porque ele também quer ter algum retorno financeiro. Isso é natural. Eu não estou criticando quem queira ter o retorno financeiro, mas eu acho que deve ser difícil, deve ser muito sofrido quando você se concentra apenas nisso. Então, eu não me concentro apenas nisso. E, Ali. em relação ao futuro em si, né? Como eu já disse, eu estou numa fase que eu não quero briga com nada, com ninguém. Eu já tive tanto estresse na minha vida, já tive filhos, meus filhos já cresceram, tão independentes. Tenho um casal de filhos na Alemanha que é independente. Eu, digamos assim, aposentada, né? Mas eu faço meus trabalhinhos também por fora para ganhar dinheiro, tradução, revisão. E livro eu vendo pouco, vou ser sincera, está muito difícil vender livro. Eu sei que não é só o meu caso, é geral.
Então, eu não quero briga com ninguém, eu quero viver a minha vidinha, sabe? Eu não tenho mais pretensão de ficar rica vendendo livro. Aliás, eu nunca tive, não vai ser agora que eu vou ter. Não, vai. Tá ótimo. É maravilhoso, maravilhoso. Cris, infelizmente, olha, nosso tempo passou rapidinho, rapidinho. Olha aqui. Passou voando. É isso, querida. Olha só, a pergunta final, né? E após essa pergunta, nós queremos ouvir um poema da sua autoria, um poema para fazer o fechamento dessa tarde maravilhosa e dessa nossa entrevista. Mas a pergunta é o seguinte: que conselho você daria, Cris, para os neófitos, os jovens empreendedores, vamos chamar assim, os jovens que querem ingressar, poetas, né? Os jovens que querem ingressar nessa nossa lida, né? Nossa lida aí correndo atrás, ler livro, e conquistar talvez o sucesso, né? Que conselho você daria, Cris? Por favor. Para um jovem, né, que queira ingressar e que queira viver ou se desenvolver como escritor, como poeta, o meu conselho é fazer de tudo um pouco. E primeiro ler. Tem que ser um bom leitor, porque acho que se você não for um bom leitor, dificilmente você vai ser um bom escritor, né? Com raras exceções, mas eu acho que quanto mais você lê, mais você desenvolve melhor a sua escrita, o seu vocabulário, a sua, é, as suas inspirações, né? E o manejo da língua portuguesa, das figuras de linguagem, você aprende isso também lendo, né? Outros autores, poesia. Então, leia muito, pesquise muito também sobre outros autores, sobre a história da literatura, sobre outros autores, autores do passado, autores contemporâneos. Não fica só focado numa coisa, nem focado só agora, nem focado só no passado, nem focado só, sabe? Abra a sua cabeça, procure olhar ao redor, procure estudar, pesquisar, conhecer sobre os outros autores, ler bons livros de poesia, procure receber as indicações que você receber, né, que o jovem receber, enfim, ter a cabeça aberta, ter a mente aberta e começar a participar de saraus, porque você vai conhecer outros poetas, você vai ter um contato diferente com a poesia, que é claro que o contato com o livro é maravilhoso, mas o contato com a poesia, né, ali sendo dita por autores, né, por colegas autores, isso é uma experiência assim que eu aconselho a todo mundo, porque é uma experiência maravilhosa. Eu mesma, eu acho que eu cresci muito mais como autora depois que eu passei a interagir com outros autores da minha época, né? Não só do passado, lendo, estudando, mas os autores da minha época. Então, eu aconselho isso: participe de eventos culturais, literários, bienais, participe de antologias, participe, né, das coletâneas, vá a saraus e leia muito, que você vai chegar lá. Agora. Poema, cereja do bolo. Poema. Então aqui fica até difícil, né? Mas eu vou falar um aqui curtinho, que eu gosto muito dele também, embora ele seja. Aliás, em geral, meus poemas eles não são muito longos, não. Embora, por exemplo, eu não sou de poema longo, mas aquele poema Tabacaria é o máximo, né? Ele é muito longo, né? Do Fernando Pessoa, mas é Augusto Campos, né? O teu nome é Gustavo. Do Eterônio Augusto Campos, eu acho um luxo, invejo, realmente, aquilo é incrível. Mas, em geral, e eu escrevo muito haikai também, em geral, meus poemas são mais compactos, são menores, né? Então, eu tenho umzinho pequeno, mas que eu também gosto muito, que se chama Autorretrato. De tanto que me contorci, criei asas. De tanto que me comovi, criei música. De tanto que me reescrevi, deixei a vida me tocar. Acabou. Cris, olha, maravilhoso. Foi muito bom conversar com você. Que bom.
A gente esperava ter um momento muito gostoso aqui com você, mas foi ainda melhor, tá? Também achei. Olha, diverti muito, Vamos. muito com vocês. Vocês são muito legais. Adorei as perguntas, deliciosas. E a nossa interação, os nossos risos. Vou lembrar sempre com muito carinho. E quero Sim, rever a gravação. E avisando a todos que a Cris vai estar, essa entrevista vai estar no ar, não é? E dias seguidos ela terá um poema por dia, tá? Então os fãs se preparem. Ai, que delícia. E deixa eu falar só uma coisa rápida aqui, antes que eu me esqueça. Eu criei um novo sarau, o Sarau das Quatro, e Ah, que, é? inclusive, anteontem teve uma apresentação nossa. Eu, a Valmelo, a Lilian Maial e a Letícia Bravo. eu Nós quatro lembro uma coisa sobre isso. Então, também, cantamos também é na no... Tijuca? Como? É na Tijuca também? Não, não, não. É no Mandarim Lagoa, no quiosque Mandarim Lagoa. Isso, lá na Lagoa, na Epitácio Pessoa, 3111, quiosque 2. E nós estreamos lá anteontem 1 hora de poesia com nós quatro e 1 hora de música jazz com a cantora Thaís Fraga e o tecladista Ricardo acompanhando ela. Show de Ricardo, bola. Tá, valeu. Depois manda direito aí para frente. Próximo. tá É, certo. Valeu, Cris, querido. Obrigadão. muito Muito obrigado. obrigada. Obrigado pela sua participação no nosso, na Sala com Poesia Clube.